Olá, o Valeu Valer está no ar com mais uma edição da série especial sobre os desafios na sanidade animal. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos destacar a importância do controle estratégico de parasitas para melhorar o desempenho produtivo dos animais. Os parasitas são um problema constante nas fazendas e demandam atenção especial dos produtores. Os programas de controle parasitários contribuem para a saúde dos rebanhos, a produtividade e também para o retorno econômico da pecuária. O programa de hoje tem o oferecimento do Solutic. Com o Solutic, os carrapatos estão com os dias contados. Fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. Guilherme, por que o controle dos parasitas é um dos principais desafios da sanidade? Paulinho, é até estranho a gente falar nos dias de hoje ainda no controle parasitário como um desafio para a pecuária nacional, né? Uma prática tão simples de ser realizada, mas que ainda há muitas falhas no campo. Por isso ele é um grande desafio ainda, porque os parasitas causam muitos prejuízos à pecuária nacional. Nós temos que controlar adequadamente os parasitas para ter o máximo de rentabilidade nas fazendas. E o que deve ser levado em conta para se obter sucesso com um programa parasitário? Primeiro ponto é conhecer a realidade de cada fazenda. Verificar quais são os parasitas que realmente estão acometendo os animais ali naquela fazenda, como são as condições climáticas, qual que é a melhor época para se implementar um controle estratégico. Além disso, o pecuarista deve buscar informações também a respeito dos produtos que podem ser utilizados dentro desse programa estratégico. Qual que é o produto, qual que é a dose que deve ser utilizada, a via de administração, o intervalo entre as aplicações, para que ele consiga montar um bom plano de controle dos parasitas que seja específico e eficaz dentro da sua propriedade. Agora explica melhor para a gente qual a importância de investir no controle estratégico. Bom, o controle estratégico é a forma mais inteligente e eficiente de se controlar os parasitas. Os parasitas causam muitos prejuízos à pecuária nacional. Se eu consigo agir de uma forma preventiva, de uma forma eficaz, isso vai trazer rentabilidade para a fazenda. Os animais vão conseguir expor seu máximo potencial produtivo. Isso vai se traduzir em mais dinheiro no bolso do pecuarista. E quais são os principais parasitas que requerem um controle eficaz? Bom, Paulinha, até trouxe aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhadinha, né? O primeiro deles aqui são os endoparasitas, né? Os vermes, o inimigo oculto do pecuarista. É aquele parasita que está causando prejuízo sem que seja visualizado. As verminoses, na maioria das vezes, causam problemas que são subclínicos. O pecuarista não está vendo. Está se traduzindo em menos ganho de peso, em menos produtividade. Então nós temos aí os cestoides, os trematoides e os nematóides, que são os grandes vilões quando a gente pensa em termos de verminose. As verminoses que causam muitas perdas, né, muitos prejuízos para o pecuarista. Há dados da Embrapa que mostram que um animal de carne, por exemplo, pode produzir 30, 40 quilos a menos de carne no ano. E um animal de leite pode produzir até 20% a menos. E quando a gente pensa em termos de ectoparasitas, o principal deles, o carrapato. Mas nós não podemos esquecer também da mosca do chifre, mosca dos estábulos, as bicheiras e os bernes, que também causam muitos prejuízos. Pode reduzir em até 6 quilos o ganho de peso no ano, ou ainda de 10 a 15% a produção de leite. Tá certo, Guilherme. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o controle estratégico, mas antes vamos acompanhar um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós voltamos já já. Com Solutic, os carrapatos estão com os dias contados. O único com tecnologia FA10 que acaba com os carrapatos em 10 dias. O mais rápido contra os carrapatos. Gado limpo em 10 dias. Solutic é 10. Bom, agora na reportagem a gente vai acompanhar mais detalhes sobre o controle estratégico de endo e ectoparasitas. O
Os parasitas internos e externos são uma das principais causas da perda de produtividade animal e os prejuízos econômicos que acarretam a pecuária nacional ultrapassam a casa dos 30 bilhões de reais por ano. Portanto, atuar de forma preventiva, através de um programa de controle estratégico, é a maneira mais eficaz de preservar o desempenho do rebanho e a lucratividade do negócio. Um programa estratégico do controle de parasitas, ele deve primeiramente o pecuarista conhecer quais os parasitas que acometem o seu rebanho. Então, saber do que seu animal está sendo desafiado, por verminose, se por carrapato, se por mosca, que são os principais que acometem o rebanho brasileiro. Bom, depois disso conhecer um pouquinho da biologia desses parasitas. Por isso os técnicos são importantes, por isso uma recomendação técnica que já conhece como se comportam esses parasitas. Mas qual que é o interesse de conhecer a biologia deles? É saber quando o parasita está mais susceptível ao tratamento. A gente sabe, por exemplo, que as verminoses elas estão em maior quantidade nos animais na época da seca. Então, fazer um tratamento estratégico na época da seca, pensando em controle das verminoses, é fundamental, assim, o pecuarista agir. Quando a gente pensa em ectoparasitas, a gente sabe que o carrapato, por exemplo, ou talvez o principal deles, ele acomete principalmente na época das águas. Então, o pecuarista, no comecinho da estação chuvosa, lançar mão de produtos que vão ser efetivos no combate ao carrapato é fundamental, porque ele entra com os animais na época de maior desafio, com os animais com o produto lá, já funcionando para que elimine os carrapatos. E o que a Vale pode oferecer ao pecuarista nesse sentido, então? A gente recomenda um protocolo básico que seria a aplicação de um endectocida, um produto que mata tanto parasita interno quanto externo, como por exemplo o Exceller, nas épocas de maio e novembro, que a gente está pegando ali o iniciozinho da estação seca e o final da estação seca ou início da estação chuvosa. A gente tem um produto que vai agir por um período ali de praticamente 30 e poucos dias, efetivo contra os principais verminoses e também contra os carrapatos. No meio dessa estação seca, a gente recomenda uma aplicação de um produto de um vermífugo, como por exemplo o Aldazol ou um Absolute, que também é um endectocida, que vai matar essas verminoses na época que elas estão em maior desafio. Bom, pensando em ectoparasitas, a gente recomenda a aplicação do Solutic. Quando? De novembro para frente, que é onde na maior parte do Brasil é a estação chuvosa. Então, o pecuarista pegar o gado em novembro, fizer a sua primeira aplicação de Solutic, dependendo do desafio aí, um pouco antes, e continuar com mais 2 ou 3 aplicações durante a estação chuvosa, ele vai ter animais mais limpos de carrapato e animais menos desafiados por parasitas. É um controle estratégico básico que a gente pode recomendar, então, para o pecuarista brasileiro. Já que a escolha do produto ideal depende de uma série de fatores, como propósito do tratamento, categoria animal, nível de desafio e infestação, raça, entre outros, uma recomendação indispensável para o produtor é procurar a prestação de serviços de um médico veterinário qualificado. Com o acompanhamento de um profissional, sempre as coisas facilitam, né? Se você pegar e for fazer de forma aleatória, geralmente o barato sai caro, que a gente fala na linguagem no campo. É sempre importante a gente procurar um profissional qualificado para orientar na escolha dos melhores produtos para a propriedade. A Vale hoje tem um 0800 que você pode estar entrando em contato solicitando um técnico em sua propriedade. E a gente sempre vai indicar o profissional mais próximo à sua região. E então ele vai visitar a propriedade e fazer um calendário sanitário de acordo com a necessidade de cada propriedade. Seu Gilberto Miranda, proprietário da agropecuária Gima, em Ariquemes, no estado de Rondônia, conseguiu diminuir a presença de parasitas no rebanho e melhorar os índices de produção e de prenhez devido ao programa de controle estratégico implementado na propriedade. Quando a gente faz preventivamente, igual a gente faz, esse controle de carrapato, de mosca de chifre e também de verminose, o resultado é muito bom, porque o índice de mortalidade fica quase zero, o gado sempre gordo, sempre bonito, entendeu? Então dá prazer na gente ver o gado saudável. Aqui é uma região super propícia, né? Porque é bastante calor, bastante úmido, bastante chuva, né? Então tudo isso faz com que os carrapatos se proliferem com muita força, né? Então tem que trabalhar a prevenção, né? A gente vive numa estufa, né? Aqui, altitude baixa, muita chuva e muito calor. Então, é tudo que a verminose, o carrapato, mosca de chifre, é tudo que eles querem, entendeu? Então, agora se você extermina a verminose no pasto, se você extermina o carrapato no pasto, aí não deixa a mosca de chifre proliferar, então fica bem mais fácil de fazer preventivamente. Se você deixar para combater na hora que está
tá feia a coisa, custa muito mais caro, dá muito mais trabalho e não tem jeito. E perde dinheiro mesmo. A Vale vai contribuir com as propriedades, então, no controle de parasitas, oferecendo um amplo portfólio completo de antiparasitários. A gente tem produtos que vão atuar contra as verminoses, produtos que vão atuar contra os parasitas externos, como o carrapato, por exemplo, e produtos que têm ação múltipla, tanto contra o parasita interno quanto o parasita externo. Então, o nosso portfólio é completo e fornece isso, produto de qualidade ao pecuarista. Bom, como forma de parceria, a Vale oferece também um trabalho técnico, são mais de 50 técnicos espalhados que vão levar orientação ao pecuarista. Para quê? Para que o pecuarista saiba quando utilizar o produto, qual produto usar, em qual categoria animal utilizar, qual a frequência de aplicações, para que ele tenha, sim, o melhor resultado. Para que nossos produtos funcionem da melhor forma e o pecuarista também fique livre de parasitas no seu rebanho. Animais produtivos, então. A Vale fornece dos dois lados para o pecuarista ganhar em produtividade. A implantação de um modelo como este de controle estratégico parasitário contribui para um melhor desenvolvimento animal, com superiores resultados de ganhos diários de peso, porcentagem de prenhez e também de produtividade. Os prejuízos causados pelos parasitas são significativos. Através de um controle estratégico rigoroso, os resultados produtivos serão sempre melhores. Como a gente sempre diz, produtor antenado vale por 2. Aqui direto de Rondônia, a gente volta à nossa casa contigo, Paulinha. Obrigada, Anderson. E na próxima edição a gente volta com mais informações sobre os desafios na área da sanidade animal. Por hoje é só, né, Guilherme? É isso mesmo, Paulinha. A gente se vê no próximo. Valeu, Valer. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, sempre junto com o Brasil. Amiga como